Boa noite, bom dia, boa tarde, seja o horário que você estiver assistindo. Meu nome é Natália, para quem não me conhece, e nesse canal eu venho tentando sempre pensar em alguma coisa diferente para fazer, mas tudo sempre termina caindo no mesmo. E a verdade é que eu sempre tive muita vontade de falar sobre o que eu mais amo, que é a Bíblia, desde que eu comecei a ser convertida pelo Espírito Santo em 2009. Então, o que eu vou fazer daqui para frente vão ser leituras da Bíblia e reflexões, insights, pensamentos dentro do que se pode dizer o que eu penso a respeito da palavra, mas sempre com muita sabedoria. Então, nesse momento, eu já oro ao Senhor Deus vivo, ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que é o único caminho, a verdade e a vida para o Senhor Deus e para que a gente possa regressar ao lugar de onde nós, em primeiro lugar, nunca deveríamos ter saído, que é o reino de Deus, a nossa primeira casa. Eu aqui às vezes vou entrar em assuntos um pouco mais profundos, mas eu peço sabedoria do Espírito Santo para não confundir ninguém, mas eu peço sim uma sabedoria tão profunda, para que a semente seja plantada no coração de cada um que venha a ouvir essa mensagem e que essa pessoa venha a ser instruída pelo Espírito Santo e venha a compreender o porquê de certas coisas que parecem às vezes tão injustas, mas na verdade elas são justas, elas são perfeitas e elas são agradáveis. É porque nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados a entender de uma maneira diferente, tá bom? Então eu vou vir com pedaços da Bíblia que eu senti de ler nesse dia, como por exemplo, hoje eu sinto aqui de ler Romanos 1, dos versículos 18 ao 32. Eu não sei se vai ficar muito longo, se vai ficar. Se eu ter que fazer uma parte 2, mas eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem que a Bíblia ela tem níveis de interpretação, certo? E eu vou dizer aqui para vocês quais são esses níveis de interpretação. E aí eu vou utilizar aqui uma colinha, tá? Para que fique bem esclarecido. Para falar desses níveis de interpretação, é preciso que a gente mergulhe nas formas hebraicas de leitura e de entendimento da palavra. Até porque Jesus nasceu em Israel. Ele era judeu, certo? E se nós hoje temos a chance de ser salvos, é graças aos judeus, porque se não fosse a rejeição dos judeus, nós, os gentios, não teríamos a oportunidade de sermos enxertados na figueira. Mas isso são coisas que eu vou explicar mais para frente. Vocês vão vendo que à medida que eu vou falando, eu vou entrando nesses níveis de interpretação. E é claro que nós usamos os nossos 10% aqui de consciência, mas é o Espírito Santo que entra com 100% e vai abrindo, né, o nosso entendimento de acordo com a nossa necessidade, a nossa capacidade, o nosso desejo, a nossa vontade realmente de entender sobre Jesus, de entender sobre a palavra, de entender sobre a razão pela qual nós estamos aqui na Terra. Então, no pensamento hebreu antigo, a escritura não é um livro de conceitos abstratos, jamais foi, jamais será, mas é um espelho da vida. A Bíblia é um livro vivo, a Bíblia é um manual de vida, certo? E um caminho de sabedoria, que tem como nome Shormar. Shormar. Eu não sei falar hebreu, mas eu acho maravilhoso. Então, na tradição e sabedoria hebraica, lembrando sempre que a gente tem que ter cuidado com a questão da tradição, certo? Porque Deus, ele é palavra. E tradições humanas aqui na Terra confundem as pessoas até hoje, levando cegos, guiando, fazendo com que cegos guiem outros cegos e todos terminem indo pela porta larga, sendo que para entrar no céu a porta ela é estreita. E acreditem, com um pouquinho de uma faísca aí de desejo, vontade real de querer conhecer Jesus, esse ser maravilhoso, incrível, bondoso, amoroso, paciente, você passa pela porta estreita, tá bom? E existem 4 níveis profundos de leituras, conhecidos pelo acróstico PARDES, que significa pomar, o paraíso,
indicando que entrar na palavra é entrar no jardim de Deus. Olha que lindo, né? Então, eu vou aqui fazer juntos, né? E com o reajuste do paralelo prático que eu estou mencionando, tipo, a vida, a Bíblia, esse livro vivo, mais que certo, esse manual de vida, né? A gente vai formar aqui esses quatro níveis de entendimento. Primeiro, o Peshat, vou colocar o nomezinho aqui. É um nível simples e histórico. É o entendimento do texto em sua forma direta. Você está lendo e aquilo ali está acontecendo. É como você pegar Moisés guiando o povo hebreu, saindo do Egito, guiando o povo pelo deserto, tendo todo aquele desconforto de lidar com as pessoas murmurando, porque houve mistura de hebreus com os egípcios, ou seja, tudo aquilo ali de fato, tudo que a Bíblia está contando, ela de fato aconteceu, é real. Então, é ler de Moisés no deserto, de Davi contra Golias, ou de Pedro no barco, exatamente como aconteceu. É a base real, histórica e concreta sobre a qual o Espírito Santo constrói tudo. Então, essa é o primeiro nível, Peshat. Segundo nível, Remes, que é o nível da alusão e dos paralelos. É aqui onde você vai fazer paralelos, conexões, e é exatamente o nível que eu acho maravilhoso e que eu acho que tem tanta sabedoria, que significa as pistas, os sinais que a Bíblia dá pra gente, como nos comportar, como agir, como não agir, o que está certo, o que está errado, mas ao mesmo tempo eu não posso julgar, eu só posso admoestar. E é aqui que o Espírito Santo nos faz conectar um texto a outro texto, com outro texto, e conectar a vida dos homens, daqueles homens que viveram e que padeceram por nós, com a nossa própria vida. Conectar a vida deles à nossa. Eu, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês poderem entender esse nível. Eu tenho um pouco de Pedro, também tenho um pouco de Moisés. Tem horas que a gente, eu consigo entender o porquê que Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida. Eu já estava, né, indignado. Porque você tá falando uma coisa, a pessoa tá fazendo outra, mas a gente pode puxar pros cabelos da pessoa? Não pode. Mas eu não quero perder aqui o nível da questão, não. O cerne da questão. Nível 3, Derash. O nível tem os nomes difíceis, mas vamos para a praticidade. É o nível homilético e prático. Vem da palavra midrash, que significa pesquisar, inquirir, né? É a leitura que extrai uma aplicação de vida, um ensinamento ético, espiritual para o agora. Parábolas. Parábolas, parábolas e parábolas. Também profecias do passado que se fazem presente hoje na nossa vida. É quando perguntamos o que a postura de Moisés diante da sarça ardente exige da minha postura diante de Deus hoje, né? Eu hoje, da forma como eu me porto, eu agrado a Deus? E como é que eu sei que eu agrado a Deus? Lendo a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai nunca saber se é bom. Porque às vezes você pode ir no psiquiatra, ele vai dizer para você que certo e errado é subjetivo, mas para mim certo e errado, a Bíblia não ensina que certo e errado é subjetivo. Existe o certo e existe o errado, né? Gramaticamente já está dizendo que certo, errado é errado. Não vamos confundir as coisas, senão vira inversão de valores, vira essa bagunça que tá, né? Então, não é apenas teoria, é o Espírito Santo confrontando a nossa conduta e nos achando e nos chamando para sermos imitadores de Cristo, certo? O nível 4, Sod, é um nível secreto e profundo. É a revelação puramente espiritual, os mistérios ocultos que a mente humana não alcança sozinha. É por isso que eu falo, a Bíblia ela por si só se interpreta. Só que para ela por si só se interpretar, o Espírito Santo precisa saber que dentro do seu coração existe uma real e genuína vontade de saber sobre Deus. Por isso, lá em Salmo 139, nos últimos versículos, fala: Ó Senhor Deus, examina-me, sonda-me o meu coração,
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, não vai achando que você está aí cheio dos seus debochezinhos com Deus, querendo se achar grandão ou grandona, porque tá. O Espírito Santo, ele não vai agir assim. A vida vai te levar por caminhos onde vai chegar um momento em que aí sim, talvez não seja tanto pelo amor, mas agora pela dor, em que você vai querer saber sobre Deus, vai querer saber sobre Jesus. Vai ser um pouco mais dolorido, mas entenda, a própria palavra de Deus fala, Deus só repreende os filhos que ele ama, tá bem? E aí, a palavra, finalizando aqui o quarto tipo, o quarto nível, é aquele momento de intimidade profunda em que o Espírito Santo sopra aqui do ladinho direito, o entendimento direto à sua alma, revelando os segredos do coração, a sabedoria do Criador e o mundo espiritual. É o alimento mais maduro da fé. É quando eu falo, se você não entende e você julga os judeus, você não entendeu nada. Você precisa ir lá para o início da história, você precisa voltar para Abraão, você precisa voltar para Sara, você precisa voltar lá no início da Bíblia, você precisa entender a questão das sementes, porque se você não entender que existem duas sementes opostas nessa terra e que elas brigam tanto a nível físico como a nível espiritual, você vai sempre achar que Deus é um problema, que Deus podia resolver tudo, mas ele não resolve, quando que não funciona assim. Não funciona assim. E aí você vai estar fazendo o trabalho de Jesus, que quem julga é Jesus, quem foi advogado e agora vem como juiz é Jesus, não somos nós. Aqui a gente está só para se ajudar, tá bom? Então agora eu vou com a leitura e depois eu volto. Mas deixa eu só ver se tem mais alguma parte aqui. Só um momento. Então, vou só fazer aqui um reajuste do quadro completo dos 4 níveis, que é a história viva, Peshat, o fato real que Deus operou na vida do seu povo no passado. Literal. O espelho do caráter, Remesh, é o paralelo direto entre a personalidade daqueles homens, Pedro, Moisés, Paulo. Você viu? Vocês sabem da imensa transformação que esses homens sofreram? Nós também viemos para sofrer essas transformações. A gente não veio aqui para, só viajar, curtir a vida, tô de férias. Não, muito pelo contrário. Se você viver esse nível de mentalidade, você vai sair daqui para um lugar onde, por Deus, não dá para sair, e não é bom, e não é bonito, basta você olhar aí para um vulcão da vida e você vai saber mais ou menos como é que é, só que triplica para piorar, você vai compreender. Então, é o paralelo direto entre a personalidade daqueles homens, né, como Pedro, Moisés, Paulo, entre outros, e a nossa, é ver como o Espírito Santo os lapidou para entender como ele também está nos lapidando hoje, de acordo com a nossa permissão. Porque você acha que o Espírito Santo ele entra e cavuca sem o seu querer? Não. Ele precisa ser Ruach HaKodesh precisa ser convidada, o espírito da sabedoria, o espírito da promessa, o espírito da verdade, precisa ser convidada. Deus está à porta, Jesus está à porta, ele bate. Ele entra se você abrir a porta, se você não abrir a porta, ele não entra. Ninguém aqui, lá no céu, quer robôs. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nada é forçado. Se fosse para ser forçado, já a gente não estava passando nada disso aqui. Era todo mundo robozinho e estava tudo ok. Aí vem o nível instrução de vida, Derash, o mandamento prático, a sabedoria de conduta para o dia a dia. Como eu devo ser para agradar a Deus, para ser uma melhor pessoa? E aí, hoje em dia, você também tem, né, essa questão da neurociência, né, mas não tomem tanto para o lado da prosperidade financeira, que eu vejo que é muito isso, mas sim para o lado da melhoria como pessoa, da melhoria interna em termos de caráter, de personalidade, de como você é com você mesmo, para que você possa ser também com o outro. E a revelação do Espírito Santo, maravilhoso, maravilhosa, Sot, que é o mistério revelado à alma, é a intimidade com Deus vivo e com o sacrifício de Jesus. Sabe aquela parte da Bíblia que fala? Se você quer
que Deus te ouça, você entra no teu quarto, tranca a porta e ora em secreto, e o Deus que te ouve em secreto te responde e te exalta? É isso. Não é sobre vir, falar gritando, pegar o microfone e boca no tambor. Não. Deus, ele é manso e suave. E ele é um pai amoroso e paciente. Se eu for sentar aqui para contar toda a minha história, e com o tempo, quem sabe? Mas ele é um Deus paciente. Isso eu posso falar de carteirinha, porque tem que ter muita paciência comigo. E teve que ter muita paciência no passado. Agora eu tô mais. Nossa! O Espírito Santo fez um grande trabalho, continua fazendo trabalho e vai fazer um grande trabalho em mim até a minha passagem. Mas é isso, tá bom? Então, eu agora vou ler o que eu tinha mencionado. Se ficar muito grande, eu faço a parte 2. Se eu ver. Enfim, eu vou ver como é que vai ficar aqui agora, tá bom? E é isso. E aí, vamos lá para a leitura. Eu também tô com a minha Bíblia aqui. Eu gosto dela porque é de 1992. Infelizmente, já teve algumas movimentações aí, mas a essência, entendam, a essência está lá, ok? E é como eu digo, pegando esses níveis, trazendo sempre pelo prisma do Espírito Santo, e olha que elas são dos corações, não dá para enganar não. Você vai descobrindo as maravilhas que tem nesse livro. Então aqui, por exemplo, o título diz: A ira de Deus contra os sem fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo entendidas mediante as coisas criadas, de modo que elas são inescusáveis. Basta olhar para o mar, basta olhar para o céu, basta olhar para as aves, basta olhar para a variedade de árvores, de frutas, de verduras. Não tem como, né? Não tem como negar, né? Não tem como negar. Então, vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, tendo a oportunidade de provar das delícias das frutas, tendo a oportunidade de provar das delícias das verduras, tendo a oportunidade de mergulhar no oceano, de, né, através da permissão de Deus, ter a ciência, você saber da imensidão, né, do universo que existe dentro do oceano, da diversidade de aves, da diversidade de mamíferos, enfim, répteis, é, nós, seres humanos, e tudo que envolve o nosso funcionamento aqui dentro, né, para que a nosso, dentro desse receptáculo, né, dentro desse corpo, não tem como não glorificar a Deus, né? Então, mas contudo não glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, nos seus devaneios, nos seus delírios, se tornaram vãos e o seu coração insensato se obscureceu. E eles começam o quê? A questionar Deus. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível e de aves e quadrúpedes e répteis. E aí você vê os egípcios que gostavam de répteis, você vê também outras. Agora esqueci o nome, peraí. Civilizações que cultuam aves, animais de quatro patas, esfinges, um homem misturado com animal, coisas horrorosas. Por isso, Deus os entregou à imundícia pelos desejos dos corações deles para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura mais que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui eu paro no versículo 25, porque é exatamente aqui onde eu quero entrar num ponto crucial. Você, agora, eu, agora, onde estamos, fizemos exatamente isso, só que lá no céu, entre Lúcifer, entre Deus, direita, Lúcifer, esquerda, Criador e criação, nós ficamos na dúvida. Vá lá ler.
Apocalipse, a igreja de Laodiceia, porque nem foste quente, nem frio, mas foste morno, duvidaste, vomitar-te-ei. Eu volto para a parte 2.